Bom, aproveitando esse nosso contexto, né, de força magnética, né, antes da gente entrar, de fato, né, na descrição do campo magnético, né, enfim, ver como é que a gente faz para calcular, como é que são as suas propriedades em tudo, eu queria aproveitar para a gente discutir um efeito bem importante na física, que é o efeito Hall, que é um efeito relacionado, de fato, com o caráter da força magnética, e que é, enfim, um efeito bem explorado experimentalmente, porque tem diversas aplicações do efeito Hall. Essa aula daqui vai ser relativamente curta, né, porque a descrição do efeito Hall, na verdade, ela é bem rápida, mas esse efeito ele merece, né, uma aula em separada pela importância que ele tem na física. Qual que é a ideia, né? Vamos supor que a gente tem alguma certa região que está passando corrente elétrica, mas que ela não seja um fio no sentido unidimensional, certo? Vamos supor que a gente tem uma região que tem uma certa espessura, certo? Imagina que está passando corrente em uma fita, ou em alguma região, né, que tem um volume considerável, né? Enfim, que esteja fora do limite de um fio, de fato. Né? Vamos supor que aqui a gente tem uma região que eu vou representar dessa forma daqui, e por essa região está passando corrente elétrica, ok? Então vamos supor aqui que a gente tem uma corrente elétrica que está indo para a direita, ok? Então essa aqui é a nossa suposição, a gente tem uma corrente elétrica indo para a direita. O efeito Hall consiste no seguinte: quando a gente tem uma situação desse tipo e a gente incide sobre esse material, né, que está passando corrente, um certo campo magnético, que eu vou supor aqui que é um campo magnético, né, que ele está saindo aqui, né, exatamente do quadro, ok? O que se percebe é que existe uma polarização nesse caso daqui, né? O que se percebe é que uma dessas regiões fica mais positiva e outra fica mais negativa, fazendo com que surja um campo elétrico aqui dentro. Então, o efeito Hall é um efeito que, dado a presença de correntes e campos magnéticos, surge um campo elétrico que tem origem eletrostática. Okay? E esse efeito, eu vou descrever para vocês o porquê que isso acontece, ok? A gente vai calcular, inclusive, qual que é a intensidade desse campo, porque o campo elétrico, né, gerado pelo efeito Hall, ele é muito utilizado para você fazer medições em laboratório, porque é possível a gente fazer calibragens muito precisas utilizando o efeito Hall. O efeito Hall é um efeito muito, muito explorado experimentalmente, então é extremamente importante que você entenda o mecanismo desse efeito. Okay? E a descrição é bem simples, ok? A ideia é o seguinte, né? A gente tem uma corrente que está indo para a direita, e como eu comentei com vocês, né, a gente sempre vai considerar correntes, né, como sendo, né, um movimento de cargas positivas. Se aqui a gente tem uma corrente que está indo para a direita, a gente tem cargas positivas que estão indo para a direita. Ou, de uma forma análoga, você também poderia pensar que a gente tem cargas negativas indo para a esquerda, certo? Tanto faz. Vamos pegar aqui no caso das cargas positivas. Se a gente tem cargas positivas que estão indo para a direita, elas têm uma velocidade para a direita. Se elas têm uma velocidade que não é paralela ao campo magnético, elas vão sofrer a ação de uma força magnética. Que força magnética é essa? A gente sabe que vai aparecer uma força magnética que ela pode ser calculada como Q, V, VEC B, ok? E a partir disso, né, fazendo aqui a regrinha da mão direita, olha só, V, VEC B, a gente vê que essas carguinhas positivas elas vão ser direcionadas para baixo. Isso significa que quando a gente incide esse campo magnético, essa região aqui de baixo ela vai tender a ficar mais positiva. Okay? As cargas negativas vão tender a ficar nessa beirada do material. E por consequência, né, como a gente está levando em conta um fio neutro, né, aqui em cima vai ficar o quê? Vai ficar mais negativo. Independente se você fizer essas considerações, né, com cargas positivas se movimentando, com cargas negativas, inverter os sinais, inverter o sentido que elas estão se movimentando, independente de qualquer coisa, você sempre vai chegar na conclusão que se cargas elétricas se movimentam na presença de um campo magnético, né, e essas cargas elas fazem parte de uma corrente, a região onde está acontecendo essa corrente vai aparecer nessa região uma separação de cargas. Ok? E eu acho que deve ser evidente para todo mundo que essa separação de cargas aqui, olha só, temos cargas positivas nesse nosso exemplo embaixo, cargas negativas para cima, ok? E aí, por consequência, o que vai acabar aparecendo? Vai acabar aparecendo um campo elétrico direcionado para cima, certo? Porque ele sempre sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Então aqui vai aparecer um campo elétrico. E percebam que esse campo elétrico ele tem origem eletrostática. Ele não é um campo não eletrostático. Okay? Por quê? Porque esse campo elétrico ele aparece por separação de cargas mesmo. Obviamente só existe esse campo elétrico porque existe esse campo magnético, certo? Se a gente desliga o campo magnético, não tem por que as cargas irem para baixo, certo? Se a gente desliga o campo magnético, o que vai acontecer? As cargas positivas e as cargas negativas vão tender a se embaralhar e aí, né, o campo elétrico vai sumir. Então o que mantém esse campo elétrico é o campo magnético. Aqui o mais correto, né, levando em conta que a gente está pensando num fio passando corrente, o mais correto não seria escrever V, né, o mais correto seria escrever velocidade média, né, o V médio. Por quê? Porque a gente sabe que um fio passando corrente, né, enfim, como existe agitação térmica, né, enfim, como a gente sabe que né, esses caras aqui eles não se comportam bonitinhos, né, um andando enfileirado com o outro, né, o movimento é um pouco mais complicado, né? Na prática, o que a gente sabe que o movimento está indo para a direita não é da velocidade de cada um, é da velocidade média do conjunto. Então, o mais correto aqui, na verdade, seria escrever velocidade média.
ok? Porque a gente não consegue garantir, obviamente, que cada uma das cargas em movimento vai ter aquela velocidade específica, né? Na média, aquele cara se comporta com essa certa velocidade, ok? Como nesse nosso exemplo, né, por construção, né, a velocidade média que está relacionada com a corrente, ela é perpendicular ao campo magnético, então o módulo da nossa força magnética vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a Q, né, valor da carga, vezes módulo da velocidade média, vezes módulo do campo magnético. A força magnética que surge, que a gente discutiu que vai ser aqui para baixo, ela vai tender, obviamente, a fazer com que essa carga vá para baixo. Em compensação, como surge esse campo elétrico, e a carga é positiva, esse campo elétrico vai tender a fazer com que a carga se movimente para cima. Então ele vai tender a levar a carga para cima, certo? Então, a força elétrica vai se opor à força magnética. Então, a força elétrica e a força magnética elas sempre vão ter sentidos contrários, né, quando a gente está levando em conta o efeito Hall. Agora, a gente sabe que em algum momento isso vai estabilizar. O que significa essa situação entrar em equilíbrio? Significa que para cada carga, a força resultante é igual a zero. Porque se ainda tivesse força resultante para baixo, nessas cargas positivas, a separação de cargas aumentaria. Se a força resultante fosse para cima, a separação de cargas reduziria, certo? Então, enfim, a partir do momento que essa separação de cargas estabiliza, significa que a força resultante sobre cada um dos constituintes ali tem que ser igual a zero, exatamente porque está estabilizado. Agora, não tem duas forças que atuam sobre esses caras, não é a força magnética e a força elétrica? Então, na situação de equilíbrio, o que a gente vai ter? A gente vai ter força elétrica igual a força magnética. Então, a nossa situação de equilíbrio é exatamente FE é igual a FB. E vamos lá, como é que a gente faz para calcular a força elétrica? A força elétrica não é simplesmente valor, né, da carga de cada um desses caras vezes o campo. Né? Aqui no caso eu estou colocando o módulo, né? Então é simplesmente não tem um vetor em cima. Né? E aqui, né, eu estou fazendo análise carga a carga. Né? Obviamente essas considerações valem para cada carga que você pegar. E esse cara aqui vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a carga vezes módulo da velocidade média, né, vezes o campo magnético. A partir daqui, o que a gente consegue obter? A gente consegue obter qual que vai ser o campo elétrico, né, o módulo do campo elétrico induzido aqui. Esse cara aqui vai ser quanto? Ó, carga vai cortar com carga. Ok? Carga corta com carga. E o nosso campo elétrico vai ser o quê? Vai ser módulo da velocidade média, vezes o campo magnético. Obviamente, né, esse módulo aqui da velocidade média, ele vai estar relacionado, obviamente, né, com o modelo que você vai usar para poder entender como é que se dá a movimentação. Né? Existem vários modelos, um modelo bem tradicional, que normalmente é utilizado, né, nos cursos de eletromagnetismo, é aquele modelo de Drude, né, que a gente leva em conta um conjunto de partículas clássicas fazendo a movimentação, né? Que é exatamente o Moisés, ele faz a construção bonitinha disso, né, equivalente no capítulo de corrente elétrica, né, eu até sugeri, né, eu não fiz essa construção toda, né, na aula de corrente elétrica, porque, enfim, né, eu prefiro fazer uma descrição que não leve em conta os aspectos, né, da corrente elétrica, né, a natureza dela, né, esse cara daqui é geral o suficiente para poder valer para qualquer regime, ok? Mas enfim, o mais importante dessa aula, né, que era o que eu queria passar para vocês aqui, é exatamente como é que surge um campo elétrico, né, principalmente de origem eletrostática, a partir do momento que você incide em uma região, né, em um certo material que está passando corrente elétrica, um campo magnético. E uma coisa bem interessante aqui é que esse cara daqui, como tem origem eletrostática, como esse campo elétrico ele tem origem eletrostática, aqui existe uma diferença de potencial. Certo? Então, aqui realmente, né, como existe uma separação de cargas, a gente pode atribuir uma diferença de potencial entre essas placas. Okay? Entre essas placas não, né? Entre as extremidades desse material. Não somente isso. A gente pode ligar um circuito elétrico, né, utilizando esse cara daqui como uma fonte de tensão, certo? Então a gente chega e coloca um circuito aqui qualquer. Certo? A gente pode montar um circuito em que esse cara daqui, todo esse conjunto vai estar fazendo o papel de uma bateria, certo? Com um polo positivo e um polo negativo. Inclusive, em muitas situações práticas isso acontece, porque como eu comentei com vocês, né, a gente consegue calibrar muito bem o campo elétrico, né, e por conta disso a diferença de potencial, utilizando o efeito Hall. Então a gente consegue, no ponto de vista, né, experimental, no laboratório, fazer com precisão, uma precisão muito grande, né, enfim, escolher valores, né, bem específicos desse campo elétrico. E a gente consegue não só, né, escolher com precisão aqui o campo elétrico e, por consequência, a diferença de potencial entre essas placas, mas a gente também consegue colocar diferenças de potenciais muito pequenininhas. Então existem muitos, né, circuitos na prática que a gente precisa de diferenças de potenciais muito pequenas, na ordem de microvolts, né, nanovolts algumas vezes. E com o efeito Hall a gente consegue pegar isso, né, coisa que não é tão simples como a bateria convencional, né, obviamente. E além disso, né, só para completar, né, um caso que eu comentei na nossa quinta aula, né, de correntes elétricas, eu comentei com vocês que toda vez que a gente tem alguma fonte
de tensão que fornece uma diferença de potencial, que aí por conta disso ela fornece um campo elétrico eletrostático, né, uma situação eletrostática, a gente precisa de alguma coisa, né, de alguma coisa, algum campo de origem não eletrostática para poder fazer com que essa diferença de potencial seja mantida, para que aconteçam, por exemplo, correntes estacionárias. Vocês devem se lembrar disso. Que aí no caso da bateria eu dei o exemplo daquele gradiente de concentração, né, colocando, por exemplo, HCl em uma solução. Vocês devem se lembrar disso. E aí, no caso, quem fez o papel, né, de campo de origem não eletrostática, que permite, né, com que a gente tenha essa bateria, nessa diferença de potencial constante, o exemplo era exatamente o gradiente de concentração, que gerava um campo elétrico não eletrostático, né, que, enfim, gerava uma força eletromotriz. Aqui, no caso, a gente tem exatamente a mesma coisa. Eu comentei com vocês que a gente pode levar em conta que esse cara daqui é uma diferença de potencial. A gente pode levar em conta que esse cara daqui é como se fosse uma bateria para um circuito elétrico. Agora, se a gente consegue fazer isso, se esse cara daqui consegue fornecer uma força eletromotriz, uma diferença de potencial constante para um circuito elétrico, para gerar corrente estacionária, tem que ter alguma coisa de origem não eletrostática que permite que essa diferença de potencial exista, né? E quem que é essa origem não eletrostática? É o campo magnético. Né? Enfim, o campo magnético ele é extremamente importante porque ele pode ser bem utilizado como isso, né? Como campo de origem não eletrostática que promove exatamente que nos permite ter um certo circuito com diferente potencial, né, que forneça uma força eletromotriz. E como é que a gente faz para calcular, né, essa força eletromotriz gerada, né, pelo efeito Hall, se a gente levar em conta que esse cara daqui vai ser a nossa diferença de potencial, né, vai ser a nossa fonte de tensão para o nosso circuito. Se vocês se lembrarem, né, quando a gente tem esse tipo de situação, né, que eu até coloquei com vocês, né, que eu até fiz, né, o cálculo com vocês, a força eletromotriz ela é exatamente a diferença de potencial gerada entre as placas. Né? Sempre vai acontecer isso quando você quer gerar uma força eletromotriz através de uma diferença de potencial. E aí, no caso, né, um procedimento que é bem utilizado vamos colocar nesse material uma corrente estacionária, né, de forma que a corrente seja constante, por conta disso, a velocidade média do V, né, essa parte daqui, seja constante. E não somente isso, né, também muitas vezes é colocado, né, tem a sua aplicação, vamos colocar aqui um campo magnético constante. Se a gente gera efeito Hall, né, com um campo magnético constante e com uma corrente estacionária, essa parcela toda aqui vai ser constante. E, por consequência, o campo elétrico aqui vai ser constante. Se o campo elétrico vai ser constante, como é que a gente faz para calcular a diferença de potencial? Vamos supor que esse cara daqui tem uma largura que eu vou chamar, né, que eu vou colocar aqui um certo tamanho D. Okay? Vamos supor que esse cara daqui tem uma certa largura D. Ok? A partir disso, como é que é essa diferença de potencial? Né, que é exatamente, né, para esse nosso caso, a força eletromotriz, né, do nosso circuito, se a gente usa esse cara como diferença de potencial, né, que gera, né, a fonte de tensão. Esse cara daqui vai ser simplesmente campo vezes a distância entre as placas, ok? E esse cara daqui vai valer quanto? Vai valer módulo, né, da velocidade média, né, do V vezes o campo magnético vezes a distância. Ou seja, né, aqui a gente tem, esse cara daqui pode servir como uma fonte de tensão, né, para um circuito que gera, né, uma força eletromotriz, né, que vale módulo da velocidade média de V vezes o campo magnético vezes a distância, né, mostrando que de fato, né, a gente precisa, né, essa relação aqui até evidencia, né, como é que a gente realmente precisa de campos, né, ou de situações não eletrostáticas para poder gerar força eletromotriz. Né? Por quê? Porque essa diferença de potencial aqui que aparece, né, que está relacionada com a força eletromotriz para esse caso, ela depende de quem? Depende do campo magnético, que é exatamente a origem não eletrostática.